Olá, amigos. Vamos apresentar agora a nossa ideia do Global Solution e trazer aí o que pensamos para o desafio. O nome seria Food Connect. A ideia é qual? Conectar as feiras livres com o reaproveitamento dessa biomassa que fica excedente das feiras. Nosso grupo seria o 15. Os integrantes sou eu, Marcelo de Vilhena, a Natália Martinez, o Rafael Bastos e o Ricardo Moraes. Qual a nossa proposta, né? Seria aí utilizar, né, a inteligência artificial, inovação e tecnologia para a gente realmente conectar esse excedente de alimentos que ficam das feiras, que é muito comum, essas sobras, e de alguma maneira conectar através de uma plataforma esse excedente a um comprador, a um reaproveitador dessa biomassa. A ideia aí, portanto, seria muito útil para evitar o desperdício e também, quem sabe, promover maior distribuição da renda. Aí a gente trouxe algumas contextualizações, né, do cenário atual. A gente vê que tem muito problema no Brasil em relação ao desperdício e à insegurança alimentar no geral. Eu vou ler o slide. Então, o Brasil está na 10ª posição de ranking de países que mais desperdiçam comida, segundo dados da ONU. E isso, então, é extremamente grave e é algo que a gente consegue criar ideias para, enfim, lidar com essa situação constrangedora, né? Só em São Paulo, que, enfim, essa grande capital, o número chega a 33 mil toneladas ano de desperdício, de acordo com dados aí da USP. Aqui eu trouxe alguns vídeos, né? A gente trouxe alguns vídeos que poderiam ser visualizados, que a gente vai mandar junto do material, dessa explicação realmente de como a gente enfrenta esse problema grave. O que a gente esperaria com o benefício e uso dessa plataforma, né? Seria a redução do desperdício de alimentos nessas feiras, o aumento da receita dos feirantes, porque de alguma maneira a gente conectaria o comprador desse excedente aos feirantes, a redução do lixo, a conscientização e engajamento da comunidade. O que a gente pensou então como tecnologia necessária que a gente teria que aplicar de inteligência artificial? A gente teria que ter um desenvolvimento de software, aplicativos móveis, plataforma na web, um banco de dados bem construído, e aí de IA realmente esse aprendizado de máquina para sempre estar revendo e construindo e melhorando, uma logística inteligente e também a segurança desses dados. A nossa arquitetura de solução basicamente teria aí esses três stakeholders, digamos assim, essas partes interessadas, que seriam as feiras, o nosso aplicativo e os reaproveitadores dessa biomassa. E aí, de modo geral mesmo, porque poderia ser tanto para adubo quanto qualquer outro tipo de produção voltado, por exemplo, para ração, ou mesmo reaproveitamento do alimento de outra maneira, por exemplo, alimentos desidratados, né? A nossa plataforma teria que estar interessado de alguma maneira ser lucrativa, né? Porque isso é extremamente importante, e também ser lucrativo para o feirante, para que ele possa ter o interesse de usar a ferramenta, e para o reaproveitador de biomassa também, que ele tenha por que usar. Então também ele tem que sentir que isso diminuiu de alguma maneira o custo para ele. Como a gente imagina que isso vai impactar, né? Para as feiras, para os feirantes, na teoria, o aplicativo não teria nenhum tipo de custo realmente para atrair esse feirante e teria o custo para esse reaproveitador, né? Para esse comprador, porque ele compraria essa matéria-prima, esse insumo que é fundamental para a produção dele e para o que ele vende. E qual seria o benefício para ele? Seria uma forma barata de adquirir esse insumo, com uma logística que seria responsabilidade também da Food Connect. Então, provavelmente poderia ser atrativo. Com isso, a gente espera criar essa cadeia, né, de ganha-ganha, um ciclo, e aí com muitos desafios, obviamente.
O grande ponto talvez seja essa usabilidade e pensar no combate ao desperdício de forma que seja sistêmica, realmente que faça sentido para todos os envolvidos, para que todos mantenham esse interesse, né, o que é o mais difícil na nossa sociedade atual, ter esse interesse no combate ao desperdício. E aí teriam vários processos envolvidos, né, tanto coleta de dados esferantes, o uso da plataforma para registrar o que ele está colocando de insumo nesse banco de alimento de sobra, para ele receber a porcentagem do que ele inseriu lá dentro, né? Então esse talvez seja o grande desafio da ferramenta, e onde vai ter que ter muita inteligência, porque talvez pudesse fazer isso através de uma plataforma móvel ou algo do tipo, realmente contando por unidade. Eu acho que talvez esse seja um ponto mais sensível, né? Que é como metrificar essa sobra. Então, talvez por isso que hoje seja tão difícil a gente entender realmente o quanto cada um desperdiça, ao invés de ter esse dado tão absoluto, né? Que a gente sabe que muita coisa vai para o lixão, mas a gente não entende muito o papel do indivíduo nessa contribuição. E aí a nossa ferramenta poderia ajudar nesse sentido. A gente conecta, então, as sobras com os compradores que comprariam esse material. A logística seria a responsabilidade da Food Connect, e aí talvez contratando uma empresa terceirizada, enfim, não é um material, digamos assim, de risco, vulnerável, né? Dependendo dos fins, pode ser que nem interesse tanto o fato dele se manter preservado. Então, por exemplo, se fosse para adubo, para reaproveitamento de ração, não tem o mesmo controle do que para reaproveitamento humano, né, do alimento na sua forma, enfim, saudável e fresca. É, e aí garantir a entrega e satisfação para o comprador e repassar a porcentagem de preço ao feirante. Com essa tecnologia, essa integração, a gente acredita que todos vão ter esse interesse, de fato, estarem envolvidos, vão ficar engajados. A gente sente que pode ser algo escalável, porque a partir do momento que as pessoas começam a ver vantagens, aumenta a cadeia de interesse e também o lucro da plataforma em si, e aumenta também a capacidade de evitar esse desperdício ao redor de todo o Brasil. Então, poderia ser um projeto que começasse em escala local e, quem sabe, pudesse ser escalável nacionalmente. E seria isso, envolver a comunidade na importância da educação e conscientização sobre sustentabilidade, e principalmente criar o que a gente está tão preocupado, né? Esse ecossistema que todas as pessoas, de alguma maneira, sentem que fazer o certo vai gerar algum tipo de retorno e melhoria para a vida dela. E não o que costuma acontecer, né? Maus comportamentos sendo beneficiados, digamos assim, pelo modo que a gente vive. Então seria isso. Muito obrigado. Essa é a apresentação do nosso projeto e até mais.